Olá, boa noite. Sexta-feira chegou e a partir de agora eu conto com a sua companhia. Vamos às notícias de hoje. Mais uma pista não se confirma. Depois de confissão, o caso Elisa Samúdio continua sem desfecho. Não vai parar não, vai ter que continuar, porque a minha intuição não fala que está ali, eu sei que está e tem que continuar batendo nessa mesma tecla. Perseguição e morte no Anel. Polícia procura os autores de 3 execuções. E ainda, desabamento em Contagem. Criança estava na casa na hora da queda. E tem também futebol, novidade no Cruzeiro e a expectativa pela permanência de Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Veja agora. Mais uma vez, o crime contra Elisa Samúdio não teve desfecho. Hoje foram feitas buscas aos restos mortais da ex-amante do goleiro Bruno Fernandes no local indicado pelo primo dele, Jorge Luiz Rosa, mas nada foi encontrado. Era um pouco mais de 9 da manhã quando Jorge Luiz Rosa chegou ao Departamento de Homicídios de Belo Horizonte. O primo do ex-goleiro Bruno Fernandes estava acompanhado pelo tio e o advogado. O veículo em que o jovem estava e um comboio de viaturas da Polícia Civil saíram em direção ao lote vago que fica em Vespasiano, na região metropolitana. Em uma gravação para a Rádio Tupi, Jorge afirma que os restos mortais de Elisa Samúdio, ex-amante de Bruno, estavam no local. Ela está enterrada no sítiozinho em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins. Versão que foi repetida nos depoimentos à polícia. Uma retroescavadeira foi utilizada para revirar o lote, que fica em uma área residencial da cidade. No terreno há um coqueiro, assim como na versão apresentada pelo primo de Bruno. Jorge acompanhava os trabalhos e indicava as coordenadas aos delegados. 30 policiais civis participaram das buscas. José Cassiano vive há 20 anos no imóvel ao lado do terreno onde as buscas foram feitas e parecia duvidar da versão apresentada pelo primo de Bruno. Eu penso que não. Porque a gente nunca viu movimentação nenhuma aí, né? O senhor acredita que se o pessoal tirasse terra, colocasse de volta, todo mundo ia perceber? Ia perceber, vestígio de terra no chão, se furasse buraco. Depois de retirar muita terra, os agentes encontraram 2 calçados e uma luva, mas nada que desse indícios concretos de que o corpo de Elisa Samúdio estivesse no lote. Foram mais de 3 horas de trabalhos e uma escavação de 4 metros para que Jorge e a polícia chegassem à conclusão de que os restos mortais de Elisa Samúdio não estão aqui. O delegado-chefe do Departamento de Homicídios evitou falar em denúncia falsa por parte do primo do ex-goleiro. Uma versão que ele apresentou até coerente, dentro de um raciocínio lógico, dentro de um raciocínio investigativo, coerente, né? Tanto é que nós nos convencemos da necessidade de fazer a busca no local. O senhor acredita que ele então inventou ou se confundiu? Eu não posso, aí já é fato hipotético. Eu trabalho com fato concreto, então não vou omitir minha opinião pessoal. Jorge Luiz Rosa demonstrou frustração com o resultado das buscas. Eu fico chateado porque eu realmente vim disposto a mostrar onde que estava, mostrei, mas infelizmente não estava lá. O advogado de Jorge voltou a afirmar o nível de precisão das informações passadas pelo cliente. 5 horas da manhã eu vim do Rio de Janeiro ontem. Umas 300 mil vezes eu perguntei para de 0 a 10, qual é a probabilidade? 10. Doutor, pode ficar tranquilo, eu participei de tudo. As buscas pelos restos mortais de Elisa Samúdio estão suspensas até que apareça uma nova denúncia. Se porventura ele apontar outro local, né, nós iremos verificar se existe algum fundamento, analisar e, se necessário, nós teremos que fazer o trabalho. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 após ser levada para o sítio de Bruno. Apontado como mandante do crime, o ex-goleiro foi condenado a 22 anos de prisão e cumpre pena na penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, no norte de Minas. O repórter Jacques Leal está acompanhando este caso e traz agora ao vivo as informações das últimas horas para a gente. Boa noite, Jacques. Olá, Monique, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, depois de participar dessas escavações aí, Jorge Rosa Salles veio aqui para o Departamento de Investigações e Proteção à Pessoa, o DI, o antigo DI, o DHPP, e chegou aqui por volta de 2h05 da tarde, acompanhado pelo advogado, o tio e também por representantes do COI, o Comando de Operações Especiais. Foi encaminhado então para o primeiro andar aqui do DHPP, onde foi ouvido, exatamente para prestar esclarecimento em relação a uma declaração, a uma das declarações dadas a essa rádio do Rio de Janeiro, em que dizia que Sérgio, primo também do goleiro Bruno, teria sido executado. Um corregedor
corregedor da Polícia Civil esteve aqui no local, colheu esse depoimento e, segundo o advogado que acompanhava Jorge, ele teria apenas se equivocado, falando que seria uma execução e que teria apenas lembrado essa história e que teria pensado nessa possibilidade, mas não afirmou nada. O corregedor saiu, não deu declaração. Jorge também, depois de prestar esse depoimento, foi liberado, acompanhado desse advogado, Nélio Andrade, também de representantes do COI, e voltou para o Rio de Janeiro. Segundo o delegado, tudo está terminado, já que nada foi encontrado lá em Vespasiano. Monique. Obrigada, Jax. Boa noite. E como o próprio Jax falou, o Jorge Luiz Rosa também falou sobre essa morte do também primo do goleiro Bruno, Sérgio Rosa Salles, já que no vídeo da confissão sobre Elisa, ele afirma que Luiz Henrique Romão, o Macarrão, teria participação no crime. Os dois não se batiam, os dois não tinha um convívio bacana os dois. Falaram que foi por causa de estar mexendo com a mulher dos outros, coisa que isso nunca aconteceu, porque ele me aconselhava a não mexer com a mulher dos outros e eu convivia com ele, nós saíamos juntos, ele não era de mexer com a mulher dos outros, via acompanhada, não mexia, não olhava, respeitava, ao contrário, respeitava os outros. Parte de uma casa em construção desabou nessa manhã em Contagem. O desabamento foi na rua Mateus Leme, esquina com rua Gonçalo Ferreira, no bairro Fonte Grande. Parte da construção do segundo andar desabou, atingindo o telhado da garagem e o muro da casa vizinha. Em um dos cômodos da parte de baixo, havia telhas e tijolos no chão. O dono do imóvel não quis falar com a equipe de jornalismo, mas, de acordo com os bombeiros, 3 adultos e uma criança estavam no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil foi acionada para verificar se a obra estava regular. Uma árvore de grande porte caiu hoje na rua Fernandes Tourinho, na Savassi, região centro-sul da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tráfego ficou bloqueado na rua e só foi liberado após a retirada da árvore com a ajuda de motosserras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve danos materiais. A seguir, perseguição e crimes no anel rodoviário. E ainda, onde está Ronaldinho Gaúcho? Saiba o motivo da pergunta daqui a pouco. Agora são 6h57. Jornal Band Minas.